Juízo investigativo. A cruz como sacrifício pelos pecados. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Estamos analisando nesse momento um dos capítulos da teologia do apóstolo Paulo de James Dunn, onde ele fala de Cristo como crucificado. E aí a gente tem contextualizado um pouco que muitas teologias, especialmente calvinistas, mas algumas também arminianas, acusam a teologia do juízo investigativo de ser uma teologia contra a graça e contra o sacrifício perfeito, absoluto, realizado na cruz do Calvário, tá bom? E a gente está começando a responder tais e tais questões. E no vídeo passado a gente falou da universalidade da cruz, né? Então Cristo morreu por todos os homens, morreu por todos. Até esse ponto, portanto, se há alguém que se levanta contra a cruz nessa história como um todo aqui, são os calvinistas, né? Que negam a universalidade da cruz e afirmam que Jesus morreu somente pelos eleitos predestinados que serão salvos. E aí, a verdade é que nem todo mundo vai ser salvo, inclusive uma das hipóteses é que a maior parcela da humanidade não seja salva, no final das contas, e para essas pessoas não salvas, não eleitas, não predestinadas, na mentalidade calvinista, a cruz simplesmente nunca sequer existiu. Eu acho que isso é que é de fato se levantar contra a cruz de Cristo. Seja como for, os calvinistas têm os argumentos deles, as questões são bastante interessantes. Inclusive, existe hoje, né, uma discussão acadêmica posta no Brasil em função de duas publicações interessantes. Uma delas do lado calvinista, né, o livro Do Céu Veio Salvá-la, e outra uma publicação arminiana, Por Quem Cristo Morreu, Por Quem Jesus Morreu. E aí está colocada aí uma interessante questão e um interessante debate, são livros grandes aí que estão circulando agora no mercado editorial brasileiro. Eu não sei se o livro arminiano já está disponível, tá? Eu acho que ele está sendo traduzido, está em fase de finalização para começar a ser vendido, inclusive como contraposição a esta importante obra calvinista que foi lançada há pouco tempo, se eu não me engano, pela editora Fiel. E então a discussão sobre a cruz e por quem Cristo morreu está muito em voga no Brasil, seja como for. A gente já tem trabalhado esta questão dentro desta série e a partir da carta aos Hebreus fica absolutamente claro que Cristo morreu pela graça de Deus por todo homem, por todas as pessoas. Então quem tem que ser acusado de minimizar a cruz, negar a cruz, se levantar contra a cruz, não são os arminianos que acreditam que Jesus morreu por todos, de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Nesse ponto, o adventismo, até aqui, mesmo mantendo a sua doutrina do juízo investigativo, mantém que Cristo morreu por todos. Então, até esse momento, não dá para entender como que poderíamos nós, adventistas, sermos acusados de nos levantarmos contra a cruz de Cristo. Até esse momento não encontramos nenhuma razão comprovada para tais e tais convicções na boca de calvinistas e arminianos por aí, que polemizam contra a doutrina adventista, tá bom? Então beleza, então até esse momento a doutrina do juízo investigativo passou incólume no teste da ortodoxia cristã em função da cruz de Cristo. E aí entramos na segunda exposição do James Dunn em relação a esse assunto, que trata a cruz como um sacrifício pelos pecados. Inclusive usando a linguagem especialmente levítica em relação ao sacrifício. Bom, dentro da nossa série a gente já estudou Daniel, Levítico e Hebreus. A gente vê que Hebreus é muito construído também sobre Levítico e também existem relações muito interessantes entre Levítico e Daniel. E toda a teologia do juízo investigativo está baseada, até esse momento, nesses três livros, e depois a gente vai falar do livro do Apocalipse, que é uma base também muito importante para essa doutrina adventista. Então veja, se a gente já analisou Daniel, Levítico e Hebreus em relação a essas questões,
A teologia do sacrifício está absolutamente presente nesses 3 livros. Por exemplo, o Messias em Daniel 9:26 seria cortado. Esse termo cortado, traduzido na maioria das Bíblias como morto, é um termo usado no ambiente do culto para sacrifícios, inclusive no contexto do fazer aliança, né? No contexto da aliança, e também quando se ameaçava o povo que não participava da expiação no dia da expiação, o que se ameaçava eles? Que eles seriam eliminados do meio do povo. É o mesmo termo usado lá em Daniel 9:26, que o Messias seria morto, ou cortado, ou eliminado. Então, a linguagem da morte, que estabelece aliança, que é um sacrifício e etc., já está bastante clara aí em Daniel e em Levítico. Hebreus também vai falar claramente, né, que Jesus ele se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. A linguagem do sacrifício aí está. E o Adventismo não tem em nenhum momento se levantado contra a ideia de que a cruz é um sacrifício, inclusive usando, né, a linguagem levítica e etc., que é a base de toda a soteriologia bíblica. Entretanto, há quem se levante contra a ideia da cruz como sacrifício, como veremos aqui. Mas esses não são os adventistas do 7º dia, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, para o que o James Dunn tem a nos dizer sobre isso. Essa parte do capítulo que eu estou estudando com vocês tem 7 páginas, tá? Então esse vídeo vai ser um pouco extenso, peço que você tenha paciência. Provavelmente o ideal seja você pegar a sua Bíblia e ir acompanhando a leitura, anotando dúvidas, anotando os textos para ler depois, fazendo de fato um estudo, não meramente assistir o vídeo, colocar aí e não ficar prestando atenção nele, que você não vai se beneficiar como você merece se beneficiar desse conteúdo aqui, que é extraordinário, e eu vou expô-lo com tranquilidade e paciência para explorar as principais questões que o James Dunn aqui coloca, e ele diz o seguinte: uma das mais poderosas imagens que Paulo usa para explicar o sentido da morte de Cristo é o do sacrifício cultico, ou mais precisamente, o sacrifício pelo pecado, que podia ser oferecido por indivíduos ou grupos no Templo de Jerusalém, Levítico 4, e os sacrifícios do dia anual da expiação em Levítico 16. Eu vou mostrar para vocês aqui o texto do James Dunn e vou apontar para vocês aqui, tá? Ó, aqui ele faz referência a Levítico 4 e aqui ele faz referência a Levítico 16. Por que eu estou apontando para vocês perceberem? Tudo que a gente tem construído aqui dentro dessa série tem como uma das suas principais bases o livro de Levítico. E a gente fala das ministrações dos dias comuns, o ministério tamide do que acontecia lá no Santuário da Terra em Levítico, e por exemplo, Levítico 4 está dentro desse contexto, e depois o ministério sumo sacerdotal uma vez por ano no lugar santíssimo do Santuário da Terra, o dia da expiação, tá bom? E a gente trabalhou extensamente essas questões analisando um pouco do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. Então a gente já está um pouco acostumado com essa discussão, mas se torna bem interessante a gente encontrar essa discussão em James Dunn, certo? Trabalhando a ideia da cruz de Cristo. Então veja, se toda a base da doutrina do juízo investigativo é o livro de Levítico e toda essa dinâmica entre o ministério diário e o ministério anual, o dia santo, o dia santíssimo, e no meio disso tudo, o sacrifício pelo pecado, por que cargas d'água o adventismo se levantaria contra a cruz? Se o adventismo está baseado no fundamento bíblico que nos capacita a compreender a cruz. E aí é interessante, né? Imagina, o calvinista que nega que Jesus morreu por todos, acusa o adventista de ser contra a cruz, e o adventismo simplesmente o que faz é compreender a cruz nos próprios termos bíblicos, aos quais não só os adventistas admitem, mas o próprio teólogo não adventista James Dunn, uma das maiores autoridades sobre Paulo. Mas o que nos importa aqui não é usar a autoridade do James Dunn, mas simplesmente
mostrar para você que toda essa retórica de que o adventismo e a doutrina do juízo investigativo se levanta contra a cruz vai precisar ser muito bem analisada para que ao final a gente possa concluir se de fato assim é, e se assim for nós vamos abandonar a doutrina do juízo investigativo. Agora, se assim não for, ai daqueles que propagam mentiras desse nível e com essa gravidade contra a fé de um grupo cristão. O adventismo tem os seus defeitos, tem os seus problemas, o adventismo pode ser confrontado, pode ser questionado, pode haver todo tipo de tentativa de refutação e contraposição, não há nenhum problema. Agora, o que não se pode dizer é que a fé adventista não é uma fé cristã, baseada, dentre outras coisas, na cruz de Cristo, cuja linguagem remete ao livro de Levítico, e toda a base da teologia adventista gira em torno disso. Como que Cristo cumpre as imagens levíticas de expiação, de derramamento de sangue, de sacrifício, de perdão de pecados, de purificação do santuário. Toda a doutrina do juízo investigativo gira em torno disso, e o adventismo crê em todas essas coisas. E todo o ritual do santuário gira e inicia em torno da cruz, do sacrifício. Não tem como ser diferente, tá bom? Claro, aí existem algumas questões interessantes entre a tipologia dos sacrifícios do santuário e a cruz de Cristo e etc. Existem coisas semelhantes e dessemelhanças dentro dessa relação, mas, enfim, já estamos começando a ver que a coisa não vai ficar assim muito fácil para aqueles que querem pintar o juízo investigativo ou o adventismo como uma doutrina ou uma religião anticruz. É o absoluto oposto, né? Toda a nossa teologia gira em torno do santuário, todo o ritual do santuário gira em torno do sacrifício, ou seja, toda a teologia cristã gira em torno do sacrifício da cruz, naturalmente contextualizada pela ressurreição de Cristo, que demonstra a identidade, a dignidade e a obra daquele que morreu na cruz. A gente nunca pode estudar a cruz separada da ressurreição, porque de outra forma a cruz se tornaria a coisa mais absurda, mais horrorosa que existe. E no contexto da ressurreição, a cruz é a coisa mais linda que existe, porque ali Jesus morreu por nós e venceu a morte. E é por isso que nós podemos ter esperança de perdão de pecados e vida eterna sem morte. É simples assim, não sei se alguém não entendeu ainda. Mas beleza, já estou em 12 minutos de vídeo, mal li a primeira frase do James Dunn, ainda temos muitas coisas pela frente. Então vamos continuar e avançar com mais rapidez. O James Dunn diz: este aspecto de que a morte de Cristo é um sacrifício pelo pecado, foi um dos aspectos mais repelentes da teologia de Paulo e da teologia cristã antiga, para os leitores modernos. A ideia de um sacrifício sangrento e de relações divino-humanas que, de algum modo, dependem desse sacrifício sangrento é, em geral, uma ideia repugnante para a cultura pós-iluminismo. Algo a ser relegado a um período mais primitivo, mais rude, da conceitualização das relações entre Deus e o homem. Consequentemente, alguns especialistas usaram o fato de que as referências de Paulo são formulares e alusivas, para então afirmar injustificadamente que as imagens sacrificais não fazem parte da teologia distinta de Paulo e são secundárias dentro da teologia de Paulo. Outros tentam cortar mais drasticamente o problema pela raiz, argumentando que qualquer teologia baseada na violência ou na ideia do sofrimento redentor é absolutamente, fundamentalmente errônea. Bom, aqui as coisas vão ficar interessantes. E ele termina: todavia não parece possível negar o uso paulino das imagens sacrificais, ou a centralidade delas no seu evangelho, por mais breve que seja sua apresentação. O que nós faremos delas é uma questão que só pode ser resolvida depois que tivermos esclarecidos os dados
dessa conceitualidade da parte de Paulo. Você acha que o adventismo se levanta contra a cruz? Tá. Eu acho que você não conhece a discussão da teologia no mundo moderno. O adventismo se situa dentro da tradição protestante, arminiana, wesleyana da teologia, que, em termos gerais, é bastante ortodoxa, bastante bíblica e bastante conservadora na leitura da Bíblia. Entretanto, existe um amplo fenômeno no nosso mundo de criticismo histórico, de exegese crítico-histórica, onde os exegetas modernos tentam fazer releituras da religião para melhor entender a religião e expurgar a religião dos elementos considerados errôneos de uma forma geral. Você se espantaria em saber que a ideia de que Cristo morreu por nós para Deus perdoar os nossos pecados e agora a gente ter paz com Deus mediante o sacrifício de Cristo e a gente só pode ser justificado mediante a fé nesse sacrifício, nessa morte. Você se espantaria em saber que essa ideia é absolutamente rejeitada e atacada no mundo da teologia liberal, da exegese histórico-crítica de uma forma geral? Você se espantaria com isso? Bom, nós adventistas não nos espantamos com isso. E temos as nossas convicções contrárias à exegese histórico-crítica. Entretanto, essa exegese histórico-crítica muitas vezes caminha nessas direções de reinterpretar a teologia e de julgar a teologia como algo que contém coisas importantes, interessantes, bacanas, mas que contém também um monte de superstição, bobagem e etc. Inclusive, já vou adiantar uma discussão importante para vocês, de que toda a convicção de que Antíoco Epifânio é o chifre pequeno de Daniel 8 é construída sobre a base da exegese histórico-crítica. Vai ficar muito interessante essa discussão quando a gente depois trabalhar o livro do Apocalipse e retomar aí as questões das discussões gerais sobre a doutrina do juízo investigativo. Mas é bom você já saber disso, porque essa é a realidade. Aí os históricos críticos dizem, não foi Daniel que escreveu esse livro 600 anos antes de Cristo, foi alguém que escreveu no período macabeu, e ele tentou encaixar Antíoco Epifânio em Daniel 8, em Daniel 11, e ele conseguiu encaixar os movimentos de Antíoco Epifânio até um certo ponto, depois ele perde um pouco a linha dos movimentos, e aí Daniel 11 acaba colocando umas questões que meio que não tem nada a ver, que não se cumprem em Antíoco Epifânio, isso porque o autor acaba cometendo um erro, mas Daniel 8 claramente, junto com Daniel 11, trata de Antíoco Epifânio e o chifre pequeno e a profanação do santuário lá da terra, e ele sacrificou porco lá não sei aonde, e o livro dos Macabeus deixa isso tudo muito claro. Interessante que aí também tem exegese histórico-crítica no meio dessa história, inclusive com apelo a livros não inspirados, tipo Macabeus, né? Enfim, é interessante. Claro, é bom a gente ter a noção de todo o período intertestamentário. A história dos Macabeus é uma história que de fato aconteceu, é importante dentro do estudo do Segundo Templo e tal. A gente pode de fato lidar com essas questões como um todo. Mas vocês precisam começar a entender que o panorama mais amplo e mais geral vai começar a ficar muito interessante por aqui. Seja como for, essa galera que leva mais a sério a exegese histórico-crítica vai começar a criticar a própria noção do sacrifício na cruz como, de fato, um sacrifício levado de acordo com a linguagem cultica de Levítico 4, Levítico 16, e etc, e etc. E a coisa vai ficar bem interessante. E aí o que o James Dunn diz é o seguinte, de fato existem essas pessoas que dizem que toda essa teologia da violência, da morte na cruz, que através disso é que vem o perdão e a salvação e etc., é uma teologia errônea, é uma teologia primitiva, é uma teologia centrada no culto à morte ou no culto da morte, e etc, e tudo isso é uma bobagem, e Paulo faz alusões assim, curtas, ele não se aprofunda muito em ficar explicando muito sobre isso. A gente falou isso no vídeo passado um pouco também e tal, então isso aqui é secundário em Paulo, isso aqui não é central em Paulo. Interessante. E aí o James Dunn diz assim, olha, na verdade não é bem por aí não, é inegável que Paulo usa a argumentação
vamos pensar assim, cultual, sacrificial, do sangue, da cruz, da morte de Cristo como o único caminho de redenção, justificação e salvação. E aí, o que você vai fazer com isso depois do seu estudo é outra coisa, mas primeiro você tem que estudar e encontrar essas dinâmicas nas cartas de Paulo. E a partir de então, o James Dunn começa a oferecer os principais textos bíblicos onde Paulo fala a respeito do sacrifício, da expiação, do sangue, do derramamento do sangue de Cristo, de alguma forma ressoando as questões e os temas de que essa morte acontece em termos de um sacrifício, mais ou menos nos termos em que o cordeiro era sacrificado lá no santuário terrestre. Não sei se você já ouviu falar a respeito desse assunto, tá? Beleza. Então vamos começar com a referência que o James Dunn faz a Romanos 3, verso 15, aliás, Romanos 3, verso 25. Então esse vai ser o texto que ele vai gastar aqui quase 4 páginas da sua, enfim, exposição falando dele. Então eu vou ler para você Romanos 3, eu não vou ler só o verso 25, eu vou ler do verso 21 até o verso 26, mas o foco da discussão sacrificial aqui é o verso 25. E aí o Paulo escreve o seguinte em Romanos 3. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como expiação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus deixado na sua tolerância impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. As questões aqui são muito interessantes. Alguns colocam esse texto como o texto onde está aqui o cerne do evangelho crido e pregado por Paulo. Muita coisa pode ser dita pela mera exposição do texto bíblico. Veja que, por exemplo, a justiça de Deus mediante a fé tem intenção de alcançar a todos, como todos pecaram. O calvinista quer enxergar aqui o todos que creem. Olha, a fé, a salvação é para todo o que crê, não é para todo mundo. Beleza, maravilha. Mas e o todos pecaram? É para todo mundo ou é só para alguns? E aí o calvinista diz que o todos do verso 22 são só os eleitos, esses têm fé. Porque, inclusive, a graça é irresistível, como é que eles não teriam fé, né, pessoal? Agora, o todos do verso 24 é universal. Esse é o tipo de malabarismo dos senhores calvinistas para distorcer a Bíblia ao seu bel prazer. Quando para eles todos é melhor entendido como os eleitos, eles fazem as análises linguísticas e contextuais e conceituais, e a história da igreja e os pais da igreja, e a ortodoxia calvinista e blá blá blá, e a reforma e os reformados. E quando isso não lhes convém, aí não, gente, o todos pecaram é todo mundo mesmo, tá? Não são só alguns pecaram. Interessante, mas enfim, esse não é o centro e o foco da discussão, mas o centro e o foco da nossa discussão aqui é o quê? A redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como expiação hilasterium. E aqui agora, o James Dunn vai começar a contextualizar a discussão em torno de Romanos 3, verso 25, e ele diz o seguinte: o ponto de partida óbvio de Romanos 3, versos 21 a 26, é uma breve resposta à acusação presente em Romanos 1, verso 18, até o capítulo 3, verso 20. Tendo reiterado o conceito-chave da justiça de Deus e relembrado a conclusão da acusação universal de pecado,
Paulo escreve o que dificilmente pode deixar de ser considerado o cerne do seu próprio evangelho, crido, bem como do seu evangelho compartilhado. As pessoas são justificadas gratuitamente pela graça de Deus, em virtude da redenção realizada por Cristo Jesus, que Deus expôs como expiação mediante a fé em seu sangue, para demonstrar sua justiça, no fato dele ter deixado sem punição os pecados cometidos outrora, no tempo da paciência de Deus, para manifestar sua justiça no tempo presente, para mostrar-se justo e aquele que justifica quem crê em Jesus. Essa é a tradução que o texto aqui nos oferece, o texto do James Dunn. E aqui a gente vai começar a contextualizar a questão então. Então, esta redenção mediante o derramamento de sangue, que é expiação da parte de Cristo, está contextualizada desde o capítulo 1, verso 18, dizendo que a ira de Deus se manifesta do céu contra a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que se pode conhecer de Deus entre eles é conhecido, os atributos de Deus, a divindade e etc. são claramente percebidas, mas os homens, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus. Antes se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, o seu coração foi obscurecido, eles mudaram a glória de Deus, do Deus invisível, em semelhança de imagens de escultura, e Deus os entregou para todo tipo de imundície, concupiscência, mentira, maldade, perversão sexual, coisas torpes, podres, maldosas, maliciosas, pessoas insensatas, invejosas, injustas e etc. O judeu que lesse tudo isso aqui já podia enxergar o mundo greco-romano pagão de uma forma geral. Olha aqui, ó, Paulo está totalmente correto, olha que absurdo esses pagãos aí que adoram imagem de escultura e fazem imoralidade sexual, orgia, podridão. Nós judeus não somos assim. Aí chega no capítulo 2, aí o Paulo destrói os judeus. E você, judeu, que julga os outros, também pratica o que você condena, é por causa de você que o nome de Deus é blasfemado. E você fala mal do ídolo, mas lucra com o comércio dos ídolos. E você é um hipócrita. E você ouve a lei, mas não pratica a lei. Ó, tem pagão que não rouba por causa da sua consciência. E você tem a lei que diz não furtarás e é um ladrão. E faz isso, e faz aquilo também. E você também erra. E também aqui não adianta nada ser circuncidado e não cumprir a lei, e você é circuncidado, mas transgride a lei e tal, e blá blá blá. Beleza? E aí, tudo isso é sumarizado em Romanos 3, verso 24. Verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Maravilha? Tá entendendo? E dentro desse contexto, Paulo apresenta o quê? A redenção mediante a expiação no sangue de Cristo. Por isso, esse é o cerne do Evangelho. Aí o James Dunn diz, o termo-chave aqui é hilasterion, melhor traduzido como expiação. O termo deve ter referência sacrificial, pois é usado quase exclusivamente na Septuaginta para a tampa da arca do lugar santíssimo do santuário, que é a sede da misericórdia. O lugar onde no dia da expiação era feita a expiação pelo lugar sagrado e por toda a Assembleia de Israel. Levítico 16, versos 16 e 17. Vou mostrar para você aqui a referência a Levítico 16, tá bom? Tá lá, ó. Levítico 16, versos 16 e 17. Opa, acho que vai ficar bem adventista essa discussão daqui a pouquinho. Claro, o James Dunn não é um adventista, ele vai inclusive ter conclusões que eu, como adventista, vou discordar dele claramente aqui na nossa série, mas a base está começando a ficar interessante. Ele diz que o termo hilasterion, na Septuaginta, muitas vezes é usado para traduzir o termo propiciatório, né, que é onde acontecia lá a expiação pelo sangue no lugar santíssimo do santuário terrestre. Bacana.
Então ali era feita que a expiação no dia da expiação. Nesse dia se fará expiação por vós e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então já existe uma relação extremamente íntima, né, entre Cristo como sacrifício e os rituais levíticos dos momentos diários e do momento anual, dos sacrifícios diários tamide e do sacrifício anual do dia da expiação. E expiação é o termo-chave aí. Então Deus propôs no sangue de Cristo expiação, o que demonstra que a morte dele foi uma morte sacrificial, como os cordeiros eram sacrificados lá no santuário e o seu sangue era trazido para dentro do santuário. Tudo isso é o sacrifício que derrama o sangue e esse sangue vai ser manipulado e tal e etc. E todo esse conceito vai envolver toda a ideia de expiação. Então, expiação como sacrifício, expiação como manipulação do sangue dentro do santuário. Teologia adventista está muito bem conectada com as questões que o James Dunn está colocando, pelo menos até agora e por enquanto. E aí o James Dunn continua. Essa passagem de Romanos 3:25 provocou muita discussão, mas nenhuma delas é particularmente relevante para o ponto que o James Dunn deseja fazer. E ele deseja fazer alguns pontos e ele diz assim: primeiro de tudo, deve hilasterium ou expiação ser entendido como o lugar da expiação ou o meio da expiação? A primeira opção tem mais apoio, mas um sentido facilmente invade o outro, conforme mostra o uso subsequente da expressão. Então, hilasterium é usado por Paulo e fora de Paulo, judeus e cristãos e etc. E aí existe a primeira discussão. Deus propôs no sangue de Cristo a expiação. O sangue de Cristo é a expiação em si, é o lugar da expiação, ou é o meio da expiação? É o meio através do qual se atinge o que depois vira expiação. O que o James Dunn diz? Que a primeira opção é a mais aceita, vamos pensar assim. Então, derramado o sangue, está feita ali a expiação. Maravilha. Entretanto, existe um outro sentido. A expiação feita, o meio para cumprir-se a expiação está realizado. O adventismo se sente muito confortável com esta visão, que demonstra que a expiação não termina no sacrifício sem de forma nenhuma diminuir, minimizar ou negar o sacrifício, mas aqui o sacrifício é o meio da expiação. Até porque no santuário da terra, primeiro era sacrificado, derramado sangue, depois o sangue era levado para dentro do santuário. Se a gente for pensar numa antitipologia, enfim, no antitípico cumprimento do dia da expiação no santuário celestial ou nos rituais gerais do santuário celestial, primeiro Cristo morre e depois, em função do sangue derramado, ele entra no santuário como sacerdote, sumo sacerdote, para cumprir lá os rituais do dia da expiação lá no santuário celestial a partir de 1844, por exemplo, tá bom? Então, é interessante perceber aqui a dinâmica, né, bem interessante do conceito de expiação. E o James Dunn diz que, na verdade, se o sangue é o local da expiação ou o meio da expiação, são coisas que acabam caminhando juntas, né? O sangue é o lugar da expiação e também o meio através do qual a expiação é levada adiante. Então aqui a gente já está começando a perceber que a teologia adventista não está assim tão sem base, inclusive em torno das questões da cruz de Cristo, como alguns gostam de pintar por aí. Mas naturalmente esses que pintam o adventismo como uma religião anticruz não têm muito tempo e disposição para tais e tais análises bíblicas um pouquinho mais detalhadas, né? Eles preferem de fato ignorar os estudos bíblicos e usar as suas retóricas anti-adventistas por aí, babando e gritando e usando os seus argumentos ad hominem e falando que tudo é base em Ellen White e culpa da Ellen White, né? A gente conhece bem esse espírito diabólico que guia tais e tais pessoas. Isso não quer dizer que qualquer crítica ao adventismo é diabólico, não. Existem boas críticas ao entendimento adventista, mas se você ignora as bases adventistas na Bíblia para ficar polemizando contra o adventismo sem responder às questões bíblicas, eu tenho péssimas notícias para você.
meu querido servo de Satanás, tá bom? E ok, fica o recado dado aí. Bacana, beleza. E não tô falando de ninguém em específico, tá? Existem muitos que se enquadram nesta categoria, tá bom? Muitos anticristos já haviam no tempo de João e muitos anticristos ainda existem até hoje. E aqui a questão está bastante interessante a partir do estudo que o James Dunn está colocando para nós. Então, o sangue é o lugar da expiação e o meio da expiação, uma coisa não nega a outra. E aí ele vai colocar a segunda discussão. A segunda discussão dele é o seguinte: devemos nós traduzir o termo hilasterion como expiação ou propiciação? Veja que, por exemplo, aqui, né, Almeida, Revista Atualizada, segunda edição, traz o termo como propiciação, né? Não sei se você consegue enxergar aí, aqui está o terminho propiciação, tá bom? O James Dunn prefere a tradução expiação, e aí ele vai fazer a discussão em relação a esse assunto. Ele diz o seguinte: o problema em relação à tradução propiciação é que ela inevitavelmente evoca a ideia do apaziguar a Deus, enquanto Romanos 3,25 diz explicitamente que é o próprio Deus que providencia a expiação ou o hilasterion. O que acontece? Ele continua: mais relevante para o nosso caso é o uso hebraico, que contrasta fortemente com o uso grego desse termo nesse assunto. Caracteristicamente, no uso grego do termo, o ser humano é o sujeito ativo da propiciação e Deus é o objeto. A ação humana aplaca a ira de Deus. Mas no uso hebraico desse termo, Deus nunca é o objeto do verbo kiper, que tem a ver com a questão toda aí do hilasterion, tá? O objetivo do ato, aliás, propriamente falando, no culto israelita, Deus nunca é aplacado ou apaziguado pelo sacrifício oferecido pelo homem. O objetivo do ato de expiação é antes eliminar o pecado, isso é, seja purificando a pessoa ou o objeto, seja apagando o pecado. A expiação na mentalidade hebraica é caracteristicamente feita por uma pessoa, em favor de uma pessoa, em função do pecado. E pode-se dizer que é Deus mesmo que expia o pecado, ou expia através do pecado, do sacrifício. Naturalmente, o ato de expiação assim remove o pecado que provocou a ira de Deus, mas ele o faz atuando sobre o pecado e não sobre Deus. A imagem é mais a da remoção de uma mancha corrosiva ou da neutralização de um vírus que ameaça a vida do que de uma ira apaziguada pelo castigo. Eu não sei se você está muito por dentro da discussão em torno desse assunto. Esse assunto é extraordinário. E a gente sempre, inclusive, fala, né? No paganismo, o homem oferece um sacrifício para estar em paz com Deus. No cristianismo, Deus ofereceu seu Filho em sacrifício para que o homem atinja a paz com ele mediante o perdão do seu pecado. Na visão pagã dessa história toda, o uso grego dessa história, existe a ideia, né, do homem como protagonista realizando uma obra que, em função desta obra, atinge o favor de Deus e a ira de Deus é apaziguada e o Deus ou os deuses ficam em paz com aquele homem que faz aquele sacrifício. Essa mentalidade pagã é a antítese da mentalidade hebraica. Inclusive porque a mentalidade hebraica é o que justifica e fundamenta a noção da justificação pela fé, que é a mensagem da salvação bíblica. E essa mensagem da justificação pela fé, ela remonta ao santuário terrestre do livro de Levítico. E a expiação que ali acontece. A expiação, ou quando o israelita traz o sacrifício para o santuário, não é como o pagão traz o sacrifício para Deus ou para os deuses.
Ali, Deus deu o santuário para que o homem se aproximasse dele, recebesse o perdão, e agora Deus pode perdoar o pecado e está em paz com o homem, e o homem em paz com Deus. Mas não tem nada de que o homem age pelas suas obras, cumprindo a lei para a sua salvação. Isso não é verdade nem no Novo Testamento, nem no Antigo Testamento. Por isso, inclusive, nós adventistas vemos a harmonia entre Levítico, Daniel, Hebreus e Apocalipse, entre Antiga Aliança e Nova Aliança. Existem diferenças entre as duas, entre os dois testamentos? Sim, sem sombra de dúvida. Mas na essência, eles retratam o mesmo Deus que age com coerência nas mesmas questões. Então, se a salvação lá no Antigo Testamento era derramamento do sangue, expiação, a salvação no Novo Testamento é derramamento do sangue para a salvação. Naturalmente, no Novo Testamento, a imagem é muito mais radical. Não é um cordeiro animal que morre por você, é o próprio Deus feito homem que morre por você. Então, de fato, a nova aliança ela é mais profunda, ela é mais interessante, ela é mais radical em todos os sentidos. Mas ela já é prefigurada na antiga aliança e ela não é, por exemplo, a nova aliança não é uma forma de dizer que a antiga aliança estava errada, era herética, equivocada, diabólica e mentirosa. Não, simplesmente a antiga aliança não é a história completa, porque a história completa só viria à luz quando Cristo encarnasse, vivesse entre nós sem pecado e morresse por nós como sacrifício. Por isso, o James Dunn prefere traduzir Romanos 3, verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como expiação mediante a fé, não como propiciação mediante a fé, evitando o uso característico grego da expressão propiciação, tá bom? Mas naturalmente os leitores da Bíblia modernos, muitos deles, né, pouco conhecem essas discussões mais profundas entre o paganismo e o judaísmo. Se fosse assim, inclusive, não adorariam imagens, não guardariam domingo, não creriam em imortalidade da alma e coisas desse tipo, que são coisas bem pagãs. Mas como falta essa noção das discussões entre pagãos e israelitas, muitos cristãos deixam de apreciar esse tipo de discussão um pouco mais técnica, um pouco mais profunda. Mas o James Dunn demonstra conhecer a literatura, conhecer as discussões mais profundas e oferece a razão pela qual ele compreende melhor o termo hilasterion aqui como expiação, tá bom? Então Deus oferece o sacrifício, age sobre o pecado, purificando, limpando, tirando, apagando o pecado e como consequência disso o homem está em paz com Deus. Então Deus é o agente, Deus é o ator central dessa história da expiação, enviando Cristo e estando em Cristo reconciliando consigo o mundo segundo a teologia de Paulo, tá bom? Maravilha, bacana, acho que está ficando muito interessante. Eu adoro esses assuntos, eu gosto muito desse assunto como um todo, tá bom? Acho uma pena que as pessoas tenham dificuldade de se concentrar, de se dedicar, de fato se aprofundar, mas seja como for, a série fica também para o benefício daqueles que pagam o preço do conhecimento e do estudo, né? Não vou ficar me lamentando em relação a quem assim não faz. Vou agradecer aqueles que têm de fato a perseverança de gastar um tempinho com as questões profundas da palavra de Deus. E o Adventismo se situa em absoluta paz diante de tudo isso aqui, dentro dos seus conceitos de cruz e juízo investigativo, tá bom? Beleza. Aí o James Dunn vai fazer uma discussão um pouco mais secundária, mas eu vou trazer a discussão para vocês conhecerem. Aí ele diz o seguinte, muitas pessoas falam que o termo hilasterion aqui, expiação e etc., não está conectado tanto ao culto levítico, mas à teologia dos mártires, que morrem como expiação ou sacrifício pela causa divina. Você já ouviu falar um pouco sobre isso? Eu fiz um vídeo nessa série falando do sacrifício de Zinri, né, pelos filhos de Israel. Um cara assim, pecador, que foi morto, e aquela morte como condenação e eliminação do pecado foi descrita como expiação. Inclusive para falar um pouco de expiação através do bode Azazel e da expiação através da morte do diabo no fim dos tempos lá e tal, na polêmica toda do bode Azazel, tá? Entretanto, complementando aquela discussão, é importante você saber que existe uma teologia da expiação mediante o mártir humano que morre pela causa divina também, em especial em Daniel capítulo 3. Mas Ezequiel, eu nunca ouvi falar sobre isso. Sim,
Se você nunca ouviu falar sobre isso, dentre outros motivos, porque isso está no verso 40. E a maior parte das Bíblias protestantes, né, elas terminam o texto de Daniel 3 um pouquinho antes disso. Por exemplo, aqui na João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, segunda edição, o capítulo 3 do livro de Daniel termina no verso 30. E como é que está aqui o verso 40? Bom, existe uma tradição, né, do livro de Daniel que tem um cântico, né, como se os amigos de Daniel tivessem cantado dentro da fornalha um longo cântico. E aí vai do verso 30, né, em diante até um verso 90 e tanto. Enfim, bastante extensa aqui a questão, tá? E no verso 40 desse acréscimo que está na Bíblia Católica, eu estou com a minha Bíblia de Jerusalém aqui, o verso 40 diz uma coisa bem interessante. Como se os amigos de Daniel tivessem cantado o seguinte na fornalha ardente. Tal como se viéssemos com holocaustos de carneiro e touro, e com miríades de cordeiros gordos, tal se torne o nosso sacrifício hoje diante de ti, e se complete junto a ti, porque não serão confundidos os que confiam em ti. Essa tradição do acréscimo do livro de Daniel e etc., coloca supostamente os amigos de Daniel cantando na fornalha ardente que eles estavam ali como um sacrifício, como se viessem ali com milhares de sacrifícios de acordo, né, com um sacrifício de gado, de boi, de ovelha e tal, querendo dizer assim, o nosso sacrifício aqui na fornalha que seja aceito como um monte de sacrifícios de animais por aí e tal. E aí o que algumas pessoas argumentam? Que a teologia de Cristo como sacrifício remonta mais a esse tipo de noção do mártir que se sacrifica como sacrifício do que ao culto lá levítico tal e etc, tá bom? Isso é interessante. Mas aí o que o James Dunn diz? Ele fala assim, isso tudo faz pouca diferença. A teologia do mártir em questão é simplesmente uma aplicação da metáfora sacrificial de Levítico à experiência pessoal. E aí ele cita Daniel 3, verso 40, na Septuaginta, né? Que é onde está o acréscimo que eu li para você na Bíblia de Jerusalém. Aí ele diz assim, se isso diz alguma coisa, a ideia de que foi Deus que apresentou Cristo como expiação aponta diretamente para o culto levítico. Pois afinal, o sistema sacrificial foi estabelecido por Deus na Torá, enquanto tal ideia está ausente na teologia do mártir. Então o James Dunn ele coloca que tem algumas pessoas que dizem que o Novo Testamento trabalha em cima da teologia do mártir e não da teologia do culto levítico, mas o James Dunn discorda e diz que na verdade, todo o sacrifício de holocaustos, cordeiros, carneiros foi estabelecido na Torá, no culto levítico, e inclusive essa é a base que os próprios mártires ali em Daniel 3,40 usam. Assim como tem o sacrifício lá dos animais, dos bois, dos carneiros, aceita o nosso sacrifício aqui. Então a base é Levítico, a base não é a teologia do mártir em Daniel capítulo 3, tá bom? Isso são parte de questões de fato acadêmicas, onde muitas vezes os estudiosos procuram, né, quais são os antecedentes conceituais ou linguísticos de um certo tema no Novo Testamento, na literatura, inclusive extra-bíblica, como por exemplo essa literatura dos acréscimos a Daniel capítulo 3, que nós não trazemos na nossa Bíblia protestante, mas existem nas Bíblias católicas por aí, tá bom? Maravilha? Aí o James Dunn vai dizer que o assunto mais complicado em relação a Daniel 3, aliás, a Romanos 3, verso 25, é a ideia de que Deus deixou impune o pecado. Mas ele diz assim que Paulo não se aprofunda muito em dizer o que isso quer dizer, e ele está mais preocupado em enfatizar, Paulo está mais preocupado em enfatizar que Deus é justo e justificador de quem tem fé em Jesus. Então ele fala que Deus deixou na sua paciência pecados impunes, mas ele não se aprofunda muito no que isso quer dizer, e aí o James Dunn faz uma discussão sobre isso. Eu não vou entrar muito porque vai ficar muito extenso o vídeo, tá bom?
Então vou pular um pouquinho aqui essa parte. Inclusive ele fala assim, né? O enfoque principal de Paulo referia-se à ideia da demonstração da justiça de Deus no tempo presente e não em explicar o que significa deixar pecados impunes no contexto da morte de Cristo, tá? Inclusive porque a morte de Cristo é a punição por todos os pecados de todas as pessoas, de todas as eras, desde Adão até o último pecador da história. E aí a discussão é interessante, mas vamos pulá-la porque ela não é central no sacrifício de Cristo como na cruz como sacrifício de Cristo, conforme a gente está lendo nesse vídeo aqui. Beleza. Aí ele sai um pouco agora de Romanos 3 e vai para Romanos 8, falando um pouquinho da ideia do sacrifício de Cristo pelo pecado. E aí Romanos 8:3 diz assim: o que foi impossível para a lei, no que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa e pelo pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Algumas traduções dizem assim, no tocante ao pecado. Essa expressão no tocante ao pecado é peri hamartias. E é usado em Levítico para falar da oferta pelo pecado. Quando você traduz, então, o texto hebraico para o grego, então todo o termo oferta pelo pecado é traduzido como peris hamartia. E aqui Paulo usa o termo peris hamartia para dizer que a lei não podia resolver o problema do homem porque a lei encontrava a barreira da carne humana. A carne humana não se submete à lei. Você pode dizer para as pessoas, não adultere! Alguém vai deixar de ter desejos sexuais e ver pornografia e transar com a vizinha e com todo mundo porque está escrito isso. Não, a carne não se submete à lei de Deus. Mas para resolver o problema, então, do pecado, Deus envia o seu Filho na semelhança da carne pecaminosa e como oferta pelo pecado, para condenar na carne o pecado. Então aqui existe a noção do sacrifício de Cristo, ou da morte de Cristo, como oferta pelo pecado. E aí usando a linguagem de Levítico, peris hamartia, oferta pelo pecado. Aí James Dunn faz o seguinte. Aqui vamos analisar a frase peris hamartia. Alguns acham que peris hamartia deve ser traduzida menos precisamente como que Jesus morreu pelo pecado, não como oferta pelo pecado. Mas esse termo é usado na Septuaginta para traduzir o termo hebraico sacrifício pelo pecado. Dada a centralidade da imagem cultica na declaração-chave do Evangelho no capítulo 3, versos 21 a 26, deve-se julgar altamente provável que Paulo tinha em mente aqui uma alusão semelhante. Então, assim como Paulo usou em Romanos 3, que é o ápice da sua descrição do Evangelho, o termo expiação tirado do culto levítico, então aqui o termo peris hamartia também deve ser traduzido como oferta pelo pecado, como a Septuaginta traduz o termo hebraico oferta pelo pecado no culto levítico. É simples assim, e esse é o argumento que o James Dunn está trazendo. Bacana, etc. Então é isso aí, ou seja, então em Romanos 8, verso 3 também existe a ideia de que a morte de Cristo é uma oferta ou um sacrifício pelo pecado de acordo com a linguagem levítica. E aí o James Dunn passa para outro texto, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E aí, aqui na tradução do João Ferreira de Almeida, segunda edição atualizada, ele diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado ou sacrificado. Então aqui existe também a teologia do sacrifício para falar da morte de Cristo. Aí o James Dunn diz, Paulo afirma explicitamente, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Isso é bastante estranho, pois o Cordeiro Pascal não era, estritamente falando, um sacrifício. E aí ele continua, todavia, a Páscoa já é associada com expiação em Ezequiel 45, versos 18 a 22. E esta ligação provavelmente já está estabelecida na dupla associação da última ceia com a Páscoa com o sangue de Jesus, derramado por muitos. Ali, a linguagem é inevitavelmente sacrificial e significa expiação. Então, quando Cristo estabelece
a Santa Ceia, a última ceia, o sangue derramado por vós, a ideia ali toda é cultual, sacrificial, expiatória, expiação. Já há a ligação veterotestamentária da Páscoa com o sacrifício, ainda que a Páscoa não era um sacrifício de acordo com, por exemplo, Levítico 4, Levítico 16 e etc. E aí as questões são bastante interessantes e o James Dunn diz assim: a mesma tendência de reunir diferentes metáforas e descrições da morte de Jesus, obscurecendo as distinções mais antigas, é claramente evidente aqui e em outros lugares nas igrejas primitivas. Aqui a linguagem de Paulo sugere que a evolução da imagem já estava nesse momento bem avançada na sua teologia, para ele poder chamar a Páscoa de sacrifício e dizer que Jesus, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Isso quer dizer que nesse ponto a linguagem do sacrifício já estava mais madura, então o judeu não iria ficar reclamando, não, mas a Páscoa não faz parte dos sacrifícios do templo. Tá? Isso não seria um problema muito grave, então Paulo pode usar livremente esta imagem do Cordeiro Pascal como sendo sacrificado, e isso se aplicando à morte de Cristo, que demonstra claramente que a linguagem do sacrifício faz parte da essência da ideia da cruz de Cristo, ok? E aí a gente termina com 2 Coríntios 5, verso 21, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. James Dunn, analisando esse texto, diz assim: a antítese da ideia do sem pecado feito pecado torna difícil duvidar que aqui Paulo tinha em mente a insistência do culto levítico em animais puros e perfeitos para o sacrifício. A alusão não é tanto ao sacrifício, mas à função do sacrifício pelo pecado. É provável uma alusão ao bode de Levítico 16. Uma alusão ao servo de Isaías 53 também é possível, e etc. Então o que ele está dizendo aqui que é o seguinte: a ideia é assim, olha, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, coloca em questão a ideia da perfeição que os animais tinham que ter no culto levítico para poderem ser ofertados como sacrifício pelo pecado. Então o James Dunn diz que, provavelmente aqui, o Paulo está com a mente cheia desse conceito da imagem do santuário, possível alusão ao bode expiatório de Levítico 16. Inclusive, é honesto eu dizer para você que o James Dunn pensa que esse bode, inclusive, é o bode Azazel. Eu discordo dele, essa é uma das principais questões que eu discordo do James Dunn. Entendo que aqui sim pode fazer uma referência ao bode de Levítico 16, mas ao bode para o Senhor, não ao bode para Azazel. Mas o James Dunn aparentemente não está muito consciente dessa distinção ou não se preocupa muito com ela e não tem problemas de aplicar o bode Azazel para simbolizar Cristo, tá? E depois a gente vai trabalhar um pouco sobre isso ainda dentro desta série, falando de Paulo e falando de Hebreus ainda antes de entrar no livro do Apocalipse. Mas seja como for, o sem pecado foi feito pecado, o cordeiro sem defeito foi sacrificado pelo pecado, então a imagem é também tirada do culto levítico. Toda a base então da soteriologia de Paulo está em Levítico, como a gente tem falado aqui nessa série. E onde é que está a teologia do juízo investigativo anticruz? Não estou conseguindo enxergar ela em lugar nenhum, pelo contrário, só estou conseguindo enxergar que a linguagem do sacrifício na cruz está em harmonia com a linguagem levítica e toda a teologia do juízo investigativo está baseada em Hebreus, em Daniel, em Levítico e em Apocalipse, e a harmonia aqui é plena. Ainda não consegui encontrar essa teologia anticruz que vocês tanto falam por aí, pessoal. Maravilha. E aí, para terminar essa sessão, o James Dunn fala: de forma semelhante, várias passagens das cartas de Paulo usam a frase através do seu sangue para falar de alguma questão do que Cristo tenha alcançado através da sua morte, tá bom? E aí ele diz: e elas só podem ser adequadamente entendidas como referência à morte de Cristo como sacrifício. Então, basicamente, essas são as contribuições que o James Dunn tem a nos oferecer dentro deste tema. E até aqui, esse momento,
Eu só consigo enxergar a teologia do juízo investigativo sendo cada vez mais fortalecida pelo estudo da cruz como sacrifício, inclusive com categorias levíticas de linguagem e pensamento. Até agora, não encontrei em que momento essa tal dessa teologia do juízo investigativo vai se levantar contra a cruz. Será que algum crítico aí pode me ajudar fazendo uma boa análise deste vídeo e mostrando onde é que a gente está errado? Enfim, vou aguardar a manifestação dos críticos. Seja como for, ao que tudo indica, a teologia do juízo investigativo está muito bem embasada ao falar de Levítico, inclusive com referência à cruz de Jesus Cristo.